Oi, gente, aqui de volta para o canal Espiritismo Sem Preconceito. Queria falar com vocês hoje, a gente bater um papo sobre o Espiritismo tem papa? O Espiritismo tem um líder, alguém, uma voz que fala e o que ele fala é tido como o que deve ser seguido? Bem, o Espiritismo ele é cristão, ele tem como base o cristianismo, mas ele tem o aspecto científico e o aspecto filosófico. Então, na verdade, esses três aspectos, a filosofia para questionar, a ciência para afirmar e a religião para religar essas duas questões, é que a gente usa como meio para medir os nossos posicionamentos. Eu queria falar sobre isso porque algumas falas de Divaldo Pereira Franco estão trazendo muito constrangimento ao movimento espírita. Por que constrangimento? Porque fica parecendo que o que ele fala é o que os espíritas devem seguir, ou o que os espíritas devem entender, mas nós não temos papa. O que está acontecendo com o espiritismo agora é uma coisa que acontece de um modo geral nas religiões. Ficar apenas no aspecto religião. Quando se esquece da filosofia, quando se esquece da ciência e fica só nessa questão da religião, a gente se perde, deixa de ser espiritismo. Por que deixa de ser espiritismo? Porque, por exemplo, quando se politizou o uso de máscara, qual deve ser o posicionamento do espírita? Seguir a ciência. E Divaldo foi e politizou o uso de máscara. Quando se politiza, por exemplo, a questão da vacina, a gente vai seguir a ciência. Então a gente vai tomar a vacina, porque a grande maior parte do movimento científico ficou a favor da vacina, e o Brasil sempre foi um país de tradição de levar as vacinas muito a sério e respeitar as vacinas. Então o nosso Papa é sempre avaliar filosoficamente, cientificamente, e a questão moral da religião, religando essas questões. O que nós estamos vendo é que o espiritismo está se perdendo, e isso muito nas falas de Divaldo Pereira Franco, porque não está observando a questão filosófica e a questão científica. Ele está falando de crenças pessoais dele, do que ele acredita. Isso é muito perigoso para o movimento, porque parece que o movimento está sendo esvaziado. Por quê? Porque quando você olha para uma proposta que tem a questão filosófica, a questão científica e a questão religiosa, você espera disso algo diferente, algo mais aprofundado, algo com mais base filosófica e científica. E aí, quando essas questões pessoais, sem respeitar a filosofia e sem respeitar a ciência, e também sem respeitar a religião, por quê? Porque lá na base da doutrina espírita, entende que o Estado é laico. O espiritismo ele vai ser criado ali no processo do iluminismo, e ele vai se propor como um movimento em que entende o Estado como laico. Então, Divaldo Pereira Franco está se perdendo, o espiritismo está se perdendo por causa disso. Mas nós não temos papa. O espiritismo ele se baseia sobre essa questão dessa dinâmica que está sempre se discutindo. E como a gente tem aspecto filosófico, científico e religioso, a gente não se prende a uma verdade, porque as verdades vão evoluindo filosoficamente, cientificamente, e fazendo com que a verdade religiosa também evolua, porque nós vamos tendo outras leituras de várias questões. Muito obrigado, por favor sigam o canal e apertem lá o sininho.